Voltando aqui a nossa aula, a gente vai trabalhar agora nessa classe aqui. Então vamos começar aqui, definição dos elementos. Esses elementos são necessários porque a gente está trabalhando com a comunicação utilizando a Wi-Fi, né? E a gente precisa abrir um canal de comunicação. Vocês vão colocar private socket data output string. Vamos botar aqui out. Então beleza, definir esses dois elementos aqui, que é para abrir a nossa comunicação e também para enviar o nosso valor que a gente vai fazer para o nosso Node MCU. Aqui agora eu vou criar uma classe, né, tipo construtor, público executar, que a gente vai chamar isso aqui e a gente vai passar alguns parâmetros. Que parâmetros que a gente vai passar? Um tipo string, IP e o número da porta. Aí aqui eu vou colocar o seguinte, abrir o canal de comunicação. E aí como é que você faz isso? Utiliza a variável que você criou, o socket, né? Igual a new socket. E aqui você passa os dois parâmetros de cima aqui, ó, o IP e a porta. IP e porta. Se ele der erro, você só adicione a exceção aqui que ele pede. E aqui eu também vou utilizar a minha variável out e criar um new data output string e passar socket.getOutputString. Então essa configuração inicial aqui para o nosso canal de comunicação. Bom, outra coisa aqui que é interessante a gente fazer é criar um método auxiliar aqui para poder solicitar a comunicação. Que assim você também pode utilizar ele passando, porque esse aqui seria, vamos dizer assim, a parte da configuração, né? Ele só passa os parâmetros e abre o canal. E aqui a gente utiliza um método para enviar efetivamente o comando que você quer enviar. Então, vamos criar aqui um public void, não tem retorno, né? E vou criar um método enviar. E eu vou passar aqui uma string também, ele vai receber uma string, tipo N, por exemplo, né? O nome N. Vocês vão entender depois. Eu vou explicar para vocês como é que vocês chamam, né? Esse método. E aqui nós vamos tentar o try, que ele vai tentar fazer alguma coisa, né? E aqui nós vamos chamar então o out.writeBytes. Ele vai receber uma string. A string igual a essa N aqui, que é o que ele está recebendo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou adicionar aqui uma quebra de linha. Aqui também eu vou complementar com o comando flush. E aqui eu vou botar método finally. Chamar esse método close, que eu não criei ainda. E aqui vamos só Alt Enter e adicionar a exceção aqui. Então esse aqui é o método para enviar os comandos. Ok, então só falta eu chamar esse método close aqui. É só você criar aqui, ó, método void close. Ele vai pedir para adicionar a exceção também aqui. E eu só vou botar um out.close e socket.close, tá? Para fazer o fechamento, né? E adicionar a exceção aqui. Método que fecha a comunicação, tá? Ele envia, ele recebe a string, né? Lá da nossa classe, envia o comando, depois fecha. Depois chama esse método close, que esse método close, por sua vez, ele fecha os canais de comunicação. A gente precisa só voltar a nossa classe aqui, porque a gente tem que terminar o que a gente começou, né? Essa aqui é a classe que vai fazer a configuração e enviar os comandos, mas aqui nós temos que terminar a nossa rotina do que a gente vai fazer, né? Bom, antes de mais nada, não podemos esquecer que a gente tem que configurar aqui, ó, o IP e a porta. Então você pode fazer private
do tipo static binary string. E aí coloco aqui, ó, IP, né? Eu vou definir um número IP aqui, 1.2.168.0.15. Eu vou só copiar essa linha aqui, ó. Um atalho que você pode utilizar também aqui, ó, é você, por exemplo, deixar o cursor do lado aqui, ó, segurar o Ctrl no seu teclado e a tecla D, ó, ele faz uma cópia da linha de cima, né? E aqui eu só tenho que definir, vou definir um int aqui e a porta 80. Só tirar isso aqui que não é uma string, né? Então, configuração da rede. Vejam que isso aqui eu estou definindo aqui. A gente está delimitando os números, o número de IP e a porta, só que a gente ainda não configurou no nosso Node MCU. Apenas você tem que guardar essas informações porque é isso que a gente vai utilizar lá no nosso programa. Então aqui é ok. Vamos voltar aqui a nossa thread, a nossa rotina da thread, que é aqui onde vai efetivamente chamar os comandos. De novo, né? Try. Aqui eu vou fazer agora uma instância, né? Então eu vou instanciar aqui agora a nossa classe executar, tá? Eu vou botar executar aqui, valor enviar. Aqui você cria o nome que você quiser, podia ser qualquer outro nome. E aí eu vou instanciar aqui new executar e vou passar o que? Olha só, o IP e a porta, né? Uma string e um int, que é esse string, que é essa string aqui, ó, e essa porta aqui. Então IP porta e aqui ponto e vírgula. Aqui ele pede para adicionar a exceção, como sempre, mas por enquanto eu só chamei o construtor lá, né? Enquanto eu só chamei o construtor, né? Ele vai fazer a configuração, mas não fez nada, a gente não enviou nada. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma string aqui, ó. Como eu falei para vocês, pode ser que eu venha mudar isso aqui depois, eu não sei ainda. Vamos ver conforme o desenvolvimento e o funcionamento do programa. Eu vou criar uma string do tipo N e o valor que eu vou mandar, o valor A. É o valor A, só isso, por enquanto. Essa informação também vocês lembrem dela, que a gente vai ter que utilizar essa informação e essa informação dos números IP. E aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa instância aqui, ó, que eu criei, valor enviar. Então, valor enviar, ponto, para você chamar, aqui no Android, né, para você chamar, como é que você faz? Os métodos, você coloca um ponto, e ele vai te dar toda a lista de pontos, toda a lista que você pode utilizar. Nesse caso aqui, o que a gente quer fazer é utilizar esse comando aqui, ó, enviar. Porque esse enviar aqui está relacionado ao quê? Está relacionado ao método que a gente criou. Então, eu vou passar a string n, que é essa string aqui, ó. Ok? Está sendo passada aqui. Então, resumindo o que está acontecendo aqui. A gente chama o construtor, lá ele configura o IP à porta. Esse método aqui vai abrir o canal de comunicação. Aí a gente definiu uma string aqui para fins de identificação, tá? Eu só criei uma string com a letra A, nada mais que isso. E eu vou chamar o método enviar, passando essa string, né, enviando essa letra A. Esse método enviar aqui, pessoal, vejam que é esse método que a gente criou aqui, né? Um método tipo void, sem retorno, mas ele recebe essa string aqui, ó. Essa string que a gente enviou. Ele vai receber o A, e esse A que ele receber aqui, ele vai fazer o que ele vai tentar, o try, vai tentar enviar, né, pelo canal de comunicação que a gente criou, o out aqui. E bom, e agora essa primeira parte, eu acredito que esteja pronto. O que a gente precisa agora? A gente precisa fazer o teste prático. Para a gente fazer o teste prático, a gente vai ter que trabalhar um pouco no código do Node MCU, que é o que vai receber, né? Porque senão aqui você vai ter um programa que vai enviar, você vai apertar no botão, ele vai enviar essa string A, mas não tem nada para receber, não tem nenhum dispositivo para receber. Então, é nisso que a gente vai trabalhar aí nas próximas aulas.
Então, até o próximo vídeo.